Olá a todos, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Três Ideias. O meu nome é Ricardo e esta é uma iniciativa do Mítico Benfica. O Mítico Benfica é um projeto dedicado ao incomparável Sport Lisboa e Benfica em língua espanhola e continuará a ser em língua espanhola, mas tendo em conta a importância do ato eleitoral do próximo dia 25 de outubro de 2025, decidimos dar o nosso contributo em português. É a nossa convicção de que benfiquistas bem formados são benfiquistas que tomam as melhores decisões, pelo que este é um momento que exige da nossa parte ouvir os candidatos, partilhar e escutar ideias e discuti-las com elevação e à Benfica e com os olhos postos no futuro do nosso clube. A premissa deste podcast é muito simples. Pedimos aos candidatos que escolhessem as três ideias mais relevantes dos seus programas e que as viessem explicar aqui no nosso canal. O terceiro convidado é um gestor com vasta experiência empresarial e é o sócio 5206 do Sport Lisboa e Benfica. Neto de Borges Coutinho e ex-atleta de rugby do clube, apresenta-se como candidato às eleições, trazendo consigo o Benfica no sangue e contando com o apoio do Sr. António Simões como mandatário. E é com muito gosto que recebemos no Mítico Benfica o candidato Martim Maier. Caro Martim, boa tarde e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá Ricardo, muito boa tarde. É um grande prazer me quedar aqui hoje com vosotros Sim, senhor. portanto, continuamos em português porque o meu espanhol é curto, Tudo mas bem, tudo bem. um país onde também há muitos benfiquistas. Gostava de agradecer a minha presença, a disponibilidade para me ouvirem, para ouvir as minhas ideias, para o Benfica e a nossa proposta. É um grande prazer estar aqui, portanto, vamos a isso. Vamos a isso. Muito bem, Martim, muito obrigado mais uma vez. Então é um gosto. Antes de começar a falar destas três ideias, queria colocar uma questão que coloquei também aos outros candidatos que estiveram aqui connosco. O Martim está numa posição que não é habitual para os mais de 400 mil sócios do Sport Lisboa e Benfica. Neste caso está na posição de candidato à presidência do clube. O que eu lhe perguntava é como é que se tem sentido nesse papel de candidato à presidência do clube e, por outro lado, como é que tem corrido a campanha, de uma forma geral? Ricardo, muito motivado a aprender muito sobre o nosso clube também, e altamente focado naquela que é a nossa proposta para o clube e, portanto, em contacto com todos os sócios e adeptos do Benfica por esse mundo fora e por esse país fora, onde se aprende muito e por isso é um fenómeno de dar e receber. Dar aquela que é a nossa ideia para o futuro do Benfica, aquela que é a nossa proposta, e ao mesmo tempo receber injeções de benfiquismo, histórias intermináveis da vida das pessoas que sentem o Benfica no sangue e aí aprende-se muito. Por isso é comovente, é motivante, dá para perceber a profundidade que o nosso clube tem neste universo de mais de 20 milhões de pessoas e por isso tem sido motivador e tem sido uma experiência única para a minha vida. Muito bem, imagino. É, Perguntava também, a diga, campanha diga. está a correr de acordo com o previsto, por isso eu não era conhecido no espaço mediático, sou benfiquista desde antes de nascer, mas na verdade só com esta iniciativa é que mais pessoas me conheceram, apesar de nos últimos 12, 13 anos, muito de vez em quando, ter escrito um artigo de opinião num ou noutro jornal, mas agora sim, agora estou a entrar na exposição pública dos benfiquistas e isso marca uma grande diferença. Portanto, a primeira parte da campanha foi precisamente dar-me a conhecer como pessoa, como profissional, como benfiquista e agora cada vez mais passamos para o debate de ideias, passamos para a visão e é isso que tem acontecido, também é um bocadinho isso que estamos aqui neste momento a fazer, é apresentar a nossa proposta para o clube portanto, eu diria que está a correr bem, tudo dentro do previsto. Muito bem. Outra pergunta que eu queria fazer é deste contacto que tem tido com muitos associados do nosso clube, de idas às casas, de estar no estádio e de falar com outros sócios e nas assembleias gerais.
Como é que tem sentido o sentimento do universo benfiquista relativamente a este ato eleitoral? É porventura talvez dos atos eleitorais mais relevantes das últimas décadas do nosso clube. O que é que tem sentido por parte dos outros benfiquistas nestas últimas semanas? Hum, entusiasmo, hum, também curiosidade, cada vez mais curiosidade em conhecer cada candidato no debate de ideias. Não posso, dado que foi há poucos dias, não posso deixar de mencionar um momento menos feliz da campanha eleitoral, que foi esta última Assembleia Geral. Uhum. Mas nós sabemos que todos nós vivemos o Benfica com grande emoção, e quando há grande emoção e não há vitória, a emoção transforma-se rapidamente em tensão, e por isso também existe tensão no ar, não há dúvida nenhuma. Mas eu acho que após um período tão longo de muito poucas propostas para o clube, muito poucas pessoas a surgir com propostas para o clube, aparecerem agora 6 candidatos, parece-me que mostra que o clube está vivo, que o clube é grande, que o clube interessa aos seus sócios e, portanto, temos que ver a melhor parte dessa realidade, que é efetivamente cada candidato ter uma proposta concreta para o futuro do clube. Isso é algo muito rico, portanto, eu acho que estamos bem. Muito bem. Antes de passar às suas 3 ideias, Martim, eu não resisto a perguntar pelo seu avô. Duarte Borges Coutinho foi um extraordinário presidente da história do nosso clube, presidente entre 69 e 1977, e houve uma frase que ficou para a história, que o seu avô preferiu. Ele dizia que o Benfica não pode ter medo do Benfica, e o que eu lhe perguntava, Martim, era se este Benfica de 2025, se considera que este Benfica de 2025 é um Benfica que tem medo de si próprio. Às vezes parece que sim, mas também cabe aos benfiquistas dar a volta a isso. É por isso que me apresento, é porque entendo que o Benfica não pode ter medo do Benfica e que em conjunto, com diálogo, saberemos trabalhar à volta dessa ideia e progredir. Por isso, o meu avô, obviamente, marca o meu benfiquismo. Quando eu nasci, ele era presidente do Benfica, eu fui o seu neto mais velho, sempre tive uma relação muito próxima com ele, até pela infelicidade do meu pai ter morrido quando eu era muito novo, quando eu tinha 5 anos, e por isso fui recebendo essas injeções diárias de benfiquismo de uma forma privilegiada, por ter passado por momentos incríveis com os jogadores dessa época, muitas vezes lá por casa, e privar com grandes jogadores, quando a maior parte das pessoas não tiveram esse fortúnio. Não tem mérito nenhum, mas de facto foi muito importante para mim, e por isso é a base que me faz estar hoje aqui, e fui de facto muito afortunado na forma como pôde viver o benfiquismo nessa altura. Muito bem. Muito obrigado então pelo seu testemunho, Martim. Vamos então passar às 3 ideias. A Obrigado. primeira ideia, e pedia que explicasse então, a primeira ideia tem a ver com património, nomeadamente o aumento do estádio e do Seixal, e também a cidade esportiva. O que é que nos pode dizer sobre esta primeira ideia, Martim? Ricardo, estes 3 vetores de desenvolvimento do património do Benfica têm algo em comum, e que são os sócios e os atletas do Benfica. Isto, para mim, é a prioridade no clube. Por isso, ir ao encontro daquilo que os sócios querem e, ao mesmo tempo, criar as melhores condições possíveis para o desenvolvimento dos atletas em termos de infraestrutura, são a prioridade. E, portanto, a área do património tem como vice-presidente proposto pela candidatura Benfica no Sangue alguém que não só esteve
envolvido no projeto de engenharia e na obra do atual Estádio da Luz, como é alguém que pertence à Ordem dos Engenheiros, à direção da Ordem dos Engenheiros, e que tem grande experiência no desenvolvimento de obras de dimensão assinalável. E por isso, quando olhamos para o património do Benfica, eu arrisco-me a dizer que somos a candidatura que tem um estudo feito para o aumento da capacidade do estádio com mais detalhe. Por outro lado, como isso é uma prioridade para 23 mil sócios que estão inscritos em fila de espera para ter Red Pass e não conseguem, parece-me a mim que tem mesmo que se resolver esse tema e aliviar a pressão, porque nós sabemos que somos 400 mil sócios, esse número não vai diminuir, vai crescer e, portanto, antes que cresça, devemos aliviar aqui a pressão e trazer uma solução. Portanto, aquilo que eu me propus fazer foi com a Richard Ellis, uma empresa que esteve recentemente envolvida, quer no novo Camp Nou, quer no Santiago Bernabéu, muito especializada em recintos desportivos de grande capacidade. E, portanto, ao olharem para o Estádio da Luz, ao olharem para a sua estrutura, ao olharem do ponto de vista de engenharia, mas também de arquitetura, chegou-se à conclusão que seria viável, do ponto de vista económico e do ponto de vista estrutural, aumentar o Estádio da Luz em 15 mil lugares. Esses 15 mil lugares irão acontecer 9 mil nos topos do estádio, onde temos aquele ondulado nas bancadas e que será, digamos, preenchido ao nível da cota mais alta e que representará um incremento de 9 mil lugares, e entre o piso 2 e o piso 1, na zona corporate, portanto, aqueles anéis mais fininhos do Estádio da Luz, onde conseguimos, entre o piso 2 e junto ao varandim para o piso 1, preencher, acrescentar para baixo 2 filas inteiras à volta do estádio, que representarão mais 6 mil lugares corporate. Ora, isto é uma obra que demorará 24 a 36 meses, que será feita bancada a bancada, sem nunca ser necessário fechar o estádio, e que custará aproximadamente 80 milhões de euros. Okay. Isto exige a construção de 4 novos pilares mais afastados das bancadas do que os atuais pilares de suporte da cobertura, carencia a seguir de se fazer o levantamento da cobertura e assentar uma nova cobertura já nos novos pilares, proceder à demolição dos atuais pilares e depois, bancada por bancada, fazer efetivamente a obra que eu tentei descrever nos topos e no piso 2, varandim, junto ao piso 1. Certo. Isto permitirá, provavelmente, alocar 70% dos 9 mil lugares a Red Pass, o Red Pass de entrada, que custa 250 euros, 250 a 300 euros, e alocar os restantes 30% a lugares livres, por isso para serem vendidos jogo a jogo, e ainda 6 mil lugares corporate, para os quais há muita procura e que são, digamos assim, uma vertente muito relevante para o exercício económico e financeiro que esta obra exige ser feito. Portanto, esses 6 mil lugares são lugares muito valiosos, lugares que são vendáveis por 5 mil euros a época, com hospitalidade, com acesso às comidas e bebidas, e, portanto, no seu todo estamos a falar de um investimento de 80 milhões de euros, mas que proporcionará um incremento de receita na casa dos 33 milhões de euros. Por isso, se amortizarmos isto a 10 anos, conseguimos, desde o princípio, libertar sensivelmente mais 20 milhões de euros de receitas. Ou seja, é muito interessante, sendo que, do ponto de vista
do ponto de vista da resolução da lista de espera, não resolve por inteiro o assunto, mas, como eu digo, alivia muito, ou seja, resolve 50% do problema, mais ou menos. Parece-me ser interessante que voltemos a ser o terceiro estádio da Europa, logo depois do Wembley e de Camp Nou. Estamos aqui a olhar para uma capacidade nova de 83 mil lugares de inferno da luz, e por isso algo que eu vejo com muito entusiasmo, e como disse, temos o estudo feito até onde é possível antes de falar com quem tem os direitos de autor do estádio, que é a Pópulos, com quem só se poderá falar, obviamente, devidamente legitimado para o fazer enquanto direção do Benfica. Obviamente. O segundo projeto... Sim, diga, Ricardo. Se calhar, antes de passar ao segundo projeto, se calhar fazia-se algumas questões sobre o projeto do estádio e depois passávamos aos outros projetos, se não se importar, Martim, se parecer bem. Sim. Muito bem. Relativamente ao estádio, então estamos a falar de um aumento de 15 mil lugares e, segundo percebi, nós não vamos ter de andar com a casa às costas, ou seja, podemos estar sempre no estádio, agora haverá sempre bancadas, vão ficar interditas enquanto as obras decorrem, é isso? É isso mesmo. Vamos ter que fazer bancada a bancada, zona a zona. Isto é um planeamento que não está 100% feito. Como eu digo, levámos o projeto até onde é possível levar e, por isso, temos que estar na direção do Benfica para progredir e para poder informar os sócios sobre todos os detalhes que este planeamento exige. Mas o que é certo é que eu acho que somos a candidatura que tem uma proposta mais evoluída, mais detalhada e mais bem estruturada do ponto de vista financeiro, embora, como digo, haja trabalho ainda a fazer. Só referir também que, enquanto fizermos isso, também se prevê fazer algumas alterações no exterior do estádio, nomeadamente encontrar uma zona muito mais bem condicionada para receber todos os autocarros das casas do Benfica, que todos os fins de semana, todos os jogos em que jogamos em casa, são um problema do ponto de vista logístico e do ponto de vista de higiene. Portanto, estamos sensíveis para isso. Já falámos com muitas pessoas das casas que nos identificaram aquilo que precisa de ser resolvido e, portanto, também isso terá que ser alvo de estudo e de procura da melhor solução no exterior do estádio. Mas estamos sensibilizados para isso e também terá que forçosamente fazer parte da progressão patrimonial que pretendemos fazer. Eu creio que o Martim já disse publicamente, mas podia só confirmar se nós, os sócios, terão acesso até à data de eleições a alguma maquete deste projeto, para termos noção de como ele se efetivará, em termos visuais, pelo menos? Nós estamos a tentar, é um projeto, é um processo que se pode fazer de duas formas. Ou pomos a inteligência artificial a trabalhar, ou fazemos-lo por um engenheiro de sistemas, uma coisa consistente, bem feita. Para o fazer dessa forma, é desafiante conseguir até ao dia 25 ter efetivamente uma imagem credível face àquilo que poderá ser a verdadeira realidade do estádio. Até porque tivemos que pôr aqui as nossas energias noutro dos projetos patrimoniais que estão em causa e que me pareceu ainda mais importante, por impossível que pareça, ser ainda mais prioritário do ponto de vista de mostrar aos sócios do Benfica uma imagem que permita visualizar a questão, que é o Campus Benfica Modalidades. E por isso não sabemos se vamos conseguir ter o chamado a vista de pássaro do estádio, como gostaríamos. Ainda acredito que sim, mas não tenho 100% a certeza, devo confessar. Tudo bem, sem problema. O Martim também já explicou que é um investimento que se pagará a si próprio, ou seja, com os anos e com a rentabilização do estádio se pagará a si próprio. Eu perguntava-lhe relativamente à questão do escoamento das pessoas, ou seja, nós sentimos que na entrada do estádio é relativamente fácil, até porque ela não acontece toda ao mesmo tempo, é relativamente tranquila,
mas que a parte da saída do estádio, agora que vamos ter vamos ter 83 mil lugares, está alguma coisa prevista no sentido de facilitar a saída do estádio, e porque às vezes a saída do estádio pode levar imenso tempo, alguma coisa prevista nesse sentido para melhorar e para encurtar o tempo de saída do Sim, nosso complexo? sim. É um dos fatores mais críticos quando se estuda o incremento de capacidade de estádio como este. E são chamadas, eu não gosto muito do termo, mas são os engenheiros que usam, por isso eu vou usar a mesma. São chamadas as zonas de vomitório. Ok. E, portanto, o que se pretende é vomitar pessoas para fora do estádio livremente. Portanto, isso foi visto, e o facto das colunas de suporte da cobertura se distanciarem da bancada tem também a ver com a zona de vomitório, porque as Ok. colunas deixam de ser maciças e passam também a ser zonas de saída dos lugares mais altos. E, Uhum. portanto, todo o escoamento de pessoas do estádio foi estudado. Volto a dizer, está encontrada a solução de base. Será obviamente necessário falar com quem tem os direitos de autor do estádio, porque poderá haver ideias que nós já temos estudado do ponto de vista técnico, que depois não são. Se nós quiséssemos impor, poderíamos impor, mas não é bonito impor. Portanto, queremos encontrar consensos, e por isso também, a partir de determinado ponto, não vale a pena, porque é trabalho deitado fora, continuar a desenvolver o trabalho antes de trazer para a equipe de trabalho os próprios arquitetos que têm os direitos de autor do estádio. Certo, Mas, respondendo à sua questão, penso que ficou respondido, Ricardo. As certo, zonas de certo. vomitório estão pensadas para dar resposta a 83 mil doentes do Benfica, em vez de serem só Os 64, os 68, 64, 68 ou exatamente. 75. Exato. Ou seja, eu imagino que essas zonas de vomitório, digamos assim, serão algo parecidas com, por exemplo, há no estádio de São Ciro, talvez, que têm Sim, um. é isso Já mesmo. uma coisa Circulação nessa. interior nos pilares de sustentação da cobertura. Precisamente isso. Precisamente isso. Precisamente isso. Ok, É isso muito mesmo. interessante. Também é muito Muito comum bem. nos estádios americanos, não é? Muito comum Sim, nos estádios exatamente. americanos. É isso mesmo. Exatamente. Muito bem. Bem, então, sendo assim, só dizer há Deixa, bocado o nome. Diga, 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 faça favor, Martim. não, o património ainda tem mais duas vertentes. Vou poder falar disso, Não? não é? Vamos já a seguir, vamos Ótimo. já a seguir. Queria Ótimo. só o responsável pelo património será José Rui Menezes e Castro, ou seja, estamos a Certíssimo. falar de alguém que está a trabalhar nisto desde o princípio. Então, sendo assim, da minha parte, já vimos tudo o que tínhamos a ver do estádio, e não sei se quer passar então à parte do Seixal, Martim, se lhe parecer bem. Parece muitíssimo bem. Relativamente ao Seixal, também tivemos aqui uma curva de aprendizagem muito relevante no contacto com profissionais que estão no Seixal todos os dias e que nos permitiram perceber quais é que são os fatores mais críticos de desenvolvimento do Seixal, para além de, obviamente, da nossa abordagem ao futebol do Benfica e da enorme importância que obviamente damos à formação, sabendo que isto é transversal a todas as candidaturas. Ora, do ponto de vista de infraestrutura, dito como se fosse uma ficha técnica e depois explicando, nós no Seixal temos que fazer, primeiro, uma manutenção integral do existente, Uhum. 4 novos campos de treino, um campo para competição principal, ligeiramente superior ao existente, que passa a ser a casa do futebol feminino do Benfica. Ok. E um colégio de 600 a 1000 alunos, e ainda residencial com estúdios para estadias de curta duração, projetado para albergar em períodos curtos as famílias dos atletas mais novos, sub-13 e sub-15. Ok. Isto é o que é necessário fazer. Começando pela parte maior, o estádio principal do Seixal tem uma utilização demasiado intensiva, e isto tem estragado muito o relevado e o estádio em geral.
E a ideia aqui é fazer um estádio ligeiramente maior do que esse, que passa a ser o inferno da luz do futebol feminino, ligando o futebol feminino a algo que desperta muito interesse em todos os sócios e adeptos do Benfica, que é a visita ao Seixal. E, portanto, se nós promovermos o futebol feminino em conjunto com a oportunidade de todos os sócios virem visitar o Seixal, eu acho que vamos conseguir ter aqui um chamariz de público para o futebol feminino muitíssimo interessante. Já falei disto também com várias pessoas envolvidas no futebol feminino e acharam muito boa ideia, gostam muito desta perspectiva. Por outro lado, resolve efetivamente a questão da utilização demasiado intensiva do campo principal e ao dividir em 2 campos temos esse tema resolvido. A seguir temos a questão da residencial de curta duração para as famílias dos atletas mais jovens e o colégio 600 a 1000 alunos. Isto tem a ver com o projeto que nós queremos ter para cada jogador, que seja um projeto de 360 graus para a vida de cada jogador. Nós sabemos que, do ponto de vista técnico e de performance, o Benfica oferece algo que é singular em Portugal, mas sabemos que os nossos rivais têm tido uma aproximação aos jogadores que às vezes é bastante valorizada pelos pais, que tem a ver com conseguir trazer para a equação a componente académica da vida do jogador, porque aos 13 anos ou aos 15 os pais não têm a certeza se ele se irá ser bem sucedido como jogador, e por isso ter também o pacote da parte académica é algo que dá muito conforto aos pais. E, portanto, nós sabemos de muitos casos que determinados jogadores, mesmo sendo do Benfica, acabam por ir para o Sporting, porque o pacote que eles apresentam aos pais tem essa vertente muito vincada. Nós não queremos fazer igual a eles, queremos fazer melhor, foi sempre assim desde 1904, portanto, a forma de fazer melhor é construir um colégio em parceria com um parceiro de colégios de educação que pela marca Benfica, pelo interesse que tem, pelo peso que tem, terá vários candidatos e que resolverá essa oferta da parte académica aos miúdos que estão no Seixal. Por último, fica ainda a faltar a parte residencial, porque, mais uma vez, é muito importante que a esses miúdos mais pequenos consiga ser dado um acompanhamento regular pelos pais. E, portanto, tendo nós pequenos estúdios para receber os pais, consegue-se criar ali uma rotatividade de presença dos pais junto dos seus filhos no Seixal, que também melhora muito a componente psicológica dos jogadores e, portanto, dá-lhes mais aproveitamento académico e mais aproveitamento desportivo. Portanto, isso está identificado e aí, com essas 2 peças, conseguimos qualitativamente apresentar algo a cada jogador que pensa 360 graus a vida de cada jogador. E por isso eu acho que pode ser uma progressão muito relevante. Por último, não menos importante, fazem falta 4 campos de treino, estão identificados, percebe-se porquê, por causa dos picos de utilização, no princípio de manhãzinha e ao fim do dia. É natural que estejamos cada vez mais a crescer, o Benfica é isso mesmo, e portanto temos que acrescentar 4 novos campos para dar resposta a todas as necessidades atuais. Isto aqui terá que ser investimento sem retorno, digamos assim, o retorno virá do resultado da formação, é mesmo infraestrutura pura e dura, não tem acrescente de receitas associado. Nós ainda não conseguimos orçamentar isto, mas o que é certo é que sabemos que a escala de valores que está em causa está completamente ao alcance da dimensão económica e financeira do Benfica e não apresentará um grande problema, assim consigamos trazer o clube para o equilíbrio financeiro que temos planeado fazer.
Muito bem. Aqui, relativamente a Seixal, estamos a falar de um investimento de quanto, Martim? Já disse que não será, obviamente, que é investimento puro e duro, ou seja, não é como no estádio, mas estamos a falar Sim, de que valores? eu diria que estamos a falar de uma ordem de valores na casa dos 30 milhões. Os 30 milhões de euros. Muito bem. Sim. Ah, Ricardo, o Martim nas minhas diga, diga. contas, como eu referi que quero fazer, que gostava de fazer, assim os sócios me deem essa oportunidade e essa honra, 2 mandatos, salvo quando existe uma operação que torna isso totalmente inviável. As operações de financiamento que nós estudamos são feitas para 10 anos. E porquê 10 anos? Porque no arranque é crítico o montante das amortizações. E por isso suplanta em 2 anos o número de anos de 2 mandatos. Mas Uhum. temos previsto que ao fim de 8 anos consigamos de uma só vez amortizar os 20% remanescentes. Por Ok. isso, a minha ideia é no fim dos 8 anos entregar o Benfica com a parte de crescimento patrimonial totalmente paga para o seguinte presidente do Benfica. Uhum. Muito bem. É Ah, dentro desta lógica. dentro dessa lógica. O Martim também falou do Seixal como a casa do futebol feminino. Parece que é muito importante, até porque o futebol feminino tem crescido imenso a nível Sim. mundial e nós temos sido um bocadinho o motor do futebol feminino nos últimos anos em Portugal. Ah, mas presumo que, apesar de ser a casa ser no Seixal, que vamos poder continuar a ver, não sempre, claro, mas vamos poder continuar a ver jogos da equipa feminina no Estádio da Luz? Com certeza que sim, mas a ideia, Ricardo, é que nós precisamos ter o Estádio da Luz cheio. Ok, Mais vale um estádio de 25 mil pessoas a abarrotar do que um estádio de 83 mil pessoas com 25 mil pessoas. E ok. por isso temos que ter isto em consideração. As tomadas de decisão ficam à vista. Temos a adesão e percebemos que iremos encher o Estádio da Luz num determinado momento e, portanto, o estádio é nosso. Estamos sempre à vontade para decidir fazer lá qualquer jogo, não é? Claro, obviamente. Portanto, este é o racional. O racional é criar aqui um ambiente e uma identidade própria do futebol feminino e, ao mesmo tempo, ligar a isso a possibilidade dos sócios virem visitar o Seixal, sócios e adeptos, que desperta muita curiosidade portanto, trazer para o mesmo pacote as duas coisas é algo que eu entendo que pode resultar muito bem do ponto de vista comercial. Uhum. Aqui, uma última questão relativamente ao Seixal tem a ver com o colégio, me parece uma ideia muito interessante. Estamos a falar de um colégio que funcionaria até que ciclo de escolaridade? Incluiria, se calhar, do primeiro ciclo até ao secundário, por exemplo? Não sei se tem ideia de como é que poderia funcionar. Sim, provavelmente até o 12º ano. Então, 12º ano. Sim, Muito bem. até o 12º ano. Aberto a alunos não atletas. Ok, ok. Por isso, Muito não é interessante. exclusivo para atletas do Benfica. Pelo contrário, pretende-se precisamente essa mesma abertura. Uhum. Ser igual a uma escola normal. Exatamente. Até para que os atletas se sintam parte da sociedade também, não seja mais uma Obviamente. bolinha que está ali criada. Obviamente. Exatamente. Aí está. Muito Aí interessante, está. muito interessante. Aí está. Muito bem. Então agora íamos passar ao último ponto do património, se perceber bem, Martim, que era a questão da cidade esportiva. Então, pedia que Muito tu me bem. explicasse qual é o objetivo da cidade esportiva, se faz Muito favor. bem. Vamos lhe chamar Benfica Campos das modalidades. Ok. E então, quando nós olhamos para a infraestrutura que o Benfica tem para as modalidades, conseguimos perceber que é um emaranhado de situações remediadas muito grande. Uhum. E isso tem um custo. Esse custo tem uma componente qualitativa e uma componente financeira. Nós pagamos mais e temos menos qualidade. E por isso, temos desperdício de fundos. Porque como as infraestruturas que existem estão espalhadas por toda Lisboa, muitas vezes é necessário fazer melhoramentos nessas próprias infraestruturas e mesmo não sendo nossas, somos nós que fazemos esse investimento. E, portanto, não é de maneira nenhuma eficiente
não transmite a grandeza da operação das modalidades do Benfica e tem, de facto, do ponto de vista até da qualidade do seguimento dos atletas ao longo dos escalões, muitos prejuízos. Porque em determinada modalidade os sub-13 treinam na Zona Norte e os sub-15 treinam noutro sítio diferente. E, portanto, isto é péssimo. Isto é péssimo. Ora, quando olhamos para a folha de custos das modalidades, também verificamos que existem cerca de 600 casas / quartos que são alugados para as equipas técnicas das modalidades e para os atletas das modalidades por toda Lisboa. Bom. Isto é muito dinheiro também. Então, qual é que é a ideia? Como o Ricardo já deverá ter ouvido, nós vamos trabalhar com o Instituto Kaizen na verificação da eficiência dos custos. E do lado dos custos já conseguimos confirmar que, uma vez feito o investimento num campus das modalidades que dê resposta a todas as necessidades da formação de todas as modalidades, conseguimos também poupar dinheiro face ao atual orçamento, se juntarmos a este campus das modalidades uma oferta de quartos, estúdios e apartamentos para substituir estas 600 casas que o Benfica tem de alugar por toda a cidade de Lisboa. Certo. E, portanto, concentrando isto num campus Benfica modalidades, conseguiremos ter ali 500 fogos de diferentes tipologias para albergar todos os atletas e equipas técnicas do Benfica e, ao mesmo tempo, todos os campos, pavilhões, piscinas, projeto olímpico que se exige para concentrar as modalidades de formação neste campus das modalidades e ter ali reunidos todos os atletas do Benfica. Tudo menos os séniores. Os séniores, nas 5 modalidades de pavilhão, ficarão com as instalações do Estádio da Luz para fazer os seus treinos e ficarão com as instalações do Estádio da Luz para fazer os seus jogos. Mas tudo o resto passa a acontecer no campus das modalidades Benfica. E com isso consegue-se. A nossa expectativa é poupar cerca de 6 a 8 milhões de euros face à atual estrutura de custos, o que, projetado a 10 anos, dá 60 a 80 milhões de euros. Portanto, se for essa a poupança, nós temos 60 a 80 milhões de euros para, juntamente com um dos municípios confinantes, com o de Lisboa e com a freguesia de Benfica, idealmente, encontrar um terreno plano de 25 hectares, que em modo de parceria, por causa de, obviamente, a centralidade e o valor no território que o Benfica cria a estes municípios, nos possa ser oferecido para que nós possamos lá construir isto, estando nós a falar de Loures, Amadora, Sintra ou Oeiras. São os 4 municípios para os quais estamos a olhar. É muito importante que o terreno tenha uma morfologia plana, porque isso reduz drasticamente o custo da sua construção. Por último, também deverá ter um pequeno apart-hotel, não muito grande, mas um pequeno apart-hotel que também tem que forçosamente existir, porque iremos sempre ter um determinado volume de visitantes e, por isso, conto uma história muito engraçada, Ricardo, que também teve a ver com o surgir desta ideia, e que foi o seguinte: em Ilhavo temos aquela famosa equipa de basquete que é o Iliabum. Pronto, o Iliabum uma vez fez uma digressão a Madrid no basquete no sub-15. E quando iam a Madrid lá fazer um jogo com uma equipa que não é conhecida, eles acharam que ia ser muito interessante poder levar os atletas a conhecer a infraestrutura de basquete do Real Madrid. Então, alguém fez um contacto ao Real Madrid
a pedir se os poderiam receber e permitir ver o pavilhão de basquete do Real Madrid e as infraestruturas todas do Real Madrid para o basquete, para a formação. E receberam de resposta a seguinte resposta: temos todo o gosto em receber-vos, façam-nos um favor, aloquem à vossa vinda mais 1 hora e tragam um equipamento. E tinham o escalão do Real Madrid, o mesmo escalão do Real Madrid, o correspondente, sim, para jogar contra o Iliab. Fizeram uma visita guiada e fizeram um treino contra o Real Madrid. Eu acho que isto é que é promover um clube. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Ou seja, a ideia também era replicar, enfim, dependendo das circunstâncias também, mas a lógica também de funcionamento desta cidade seria um bocadinho por aí também. É só explicar que o potencial que esta ideia tem está muito para lá do racional económico. Isto dará uma identidade e uma visibilidade às modalidades que as modalidades já mereciam ter há muito tempo. Por isso, vai mostrar Benfica, vai mostrar a dimensão do Benfica. E, portanto, não é só uma questão de racional financeiro, é uma questão de mostrar o que é o Benfica, de fazer o Benfica evoluir como clube. Muito bem. Havia uma última questão que eu queria colocar, ainda nesta questão relacionada com o património, que é um bocadinho inevitável. Foi apresentado com grande pompa e circunstância um projeto que é o Benfica District. A atual direção falou sobre a ideia de ser um projeto para o futuro do clube, ou seja, independentemente da direção que venha, que essa direção também receba esta herança, digamos assim. Eu não resisto a perguntar-lhe qual é que é a sua opinião sobre o Benfica District, se para si faz sentido, e se faz sentido nesta lógica de evolução do clube que o Martim acabou de nos explicar. Ricardo, eu já vi mais de 50 vezes o vídeo do Benfica District no nosso site. Por isso, eu vou lá, gosto e sonho. Claro. Agora, como eu disse no princípio, o desenvolvimento patrimonial deve ter 2 beneficiários: os sócios e os atletas. E tem que haver um modelo de negócio, tem que haver sustentabilidade. Eu gosto muito do Benfica District. Eu acho que houve aqui pressão eleitoralista para trazer o Benfica District e isso fez com que ele não viesse com o nível de estruturação que merecia, que se exige. Seja do ponto de vista orçamental, seja do ponto de vista do modelo de negócio, seja até do ponto de vista de planeamento. E, portanto, como esta obra que eu anuncio para o estádio não é incompatível com o Benfica District, vamos trazer o clube para um nível de equilíbrio financeiro diferente. Vamos pôr estas 3 prioridades como sendo o investimento patrimonial prioritário para o Benfica, passa a redundância, e vamos olhar para o exterior do estádio e perceber como é que podemos fazer esta obra de incremento de 15 mil lugares no estádio sem que isso seja incompatível com um futuro Benfica District, que mesmo que não seja feito toda uma assentada, possa ser feito faseadamente, assente num modelo de negócio muito bem estudado, com os parceiros certos, etc. Eu não faz parte de nenhum dos 3 temas, mas nós temos uma estratégia muito concreta para a SAD do Benfica. E isso passa por trazer 2 parceiros estratégicos de longo prazo. Um a Adidas, outro alguém que tenha a ver com o streaming, o audiovisual, alguém da área do Benfica Play. E, portanto, eu penso que o Benfica District também terá que contar com estes 2 parceiros. Como ainda não os temos, como para os ter, temos que tratar bem a nossa ação em bolsa, temos que fazer uma quantidade de operações que têm a sua ordem. Eu diria que chegaremos um momento no futuro. Nos meus 8 anos, eu garanto que ao fim de 4 anos vamos estar muito mais perto de perceber o que é que efetivamente deve ser o Benfica District, com os parceiros certos e com a sustentabilidade financeira correta. Muito bem, ou seja, não fecha a porta ao Benfica District, não, mas acha que ele terá de dar ali uma volta no sentido de ser mais útil e mais importante para o clube. Exato. Muito bem. Então, caro Martim,
acabamos aqui a primeira ideia relacionada com o património, e se lhe parecer bem, então vamos passar à segunda, Vamos a neste isso. caso, a ou Benfica Global, e falava-me aqui então de escritórios de representação e do projeto dos PALOP. O que é que nos pode contar então sobre esta ideia do Benfica Global, por favor? Muito bem. O Benfica, neste momento, tem cerca de 20 milhões de adeptos fiéis, desde o dia em que nascem até que morrem, pelo mundo inteiro. Uhum. Além disso, temos zonas onde existe uma concentração de benfiquistas muito bem conhecida. O Instituto Nacional de Estatísticas fez, com a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, um estudo em 2009 e identificou onde é que essas pessoas estão. E onde existe massa crítica para desenvolver operações, nós pretendemos implementar escritórios de representação para fazer um levantamento integral dos dados dos benfiquistas que existem nessas zonas. Ok. Os países são Canadá, com Montreal e Toronto, são Estados Unidos, com Newark e Boston, são Luxemburgo e Suíça, com Geneve, Zurique e Luxemburgo, e são França com Paris. Nós pretendemos criar escritórios de representação, um no Canadá, um nos Estados Unidos, um em França e um na Suíça. E a primeira coisa que irão fazer é profissionalizar a obtenção dos dados do universo de benfiquistas. Porque as casas do Benfica, nestas zonas, têm 3, 4, 5 mil sócios, mas nós sabemos que existem 100 mil simpatizantes, 100 mil adeptos do Benfica nestas zonas. E, portanto, queremos saber quem eles são, que idade têm, se são ricos, se são pobres, se são altos, se são baixos, se são gordos, se são magros, se são novos, se são velhos. Vamos ter que fazer uma caracterização integral de quem é que são estes nossos benfiquistas. Okay. E depois, então, estamos em posição de tomar decisões. A primeira decisão que é muito possível tomar é, desde logo, associados às casas do Benfica, iniciar uma operação desportiva, uma operação de formação desportiva. Nos Estados Unidos, nas casas de New Bedford, Danbury e Newark, onde eu estive, há muito interesse nisso, há potencial que eles desde já, antes até de nós estudarmos os dados, dizem que garantidamente existe, mas nós mesmo assim achamos que deve primeiro ser feito o estudo dos dados. E então, desde aí, queremos abrir escolinhas de futebol ligadas às casas do Benfica, não só para trazer os miúdos a sentir o benfiquismo, como para eventualmente captar talento, como ainda para melhorar o modelo de negócio das casas do Benfica nestas zonas e, ao mesmo tempo, estabelecer elos de ligação, de relação muito mais fortes entre essas casas e os clubes. E, portanto, pretendemos fazer isto de uma forma organizada, com toda a prudência, e para permitir a estas comunidades viver o seu benfiquismo de uma forma muito mais efetiva, com muito maior proximidade do clube, também com tudo aquilo que as casas têm a ganhar com isso. Mas depois há mais, Ricardo. Ok. E sem aventurismos, o que é que eu vejo? E vou pegar aqui naquilo que eu penso que irá ser o nosso primeiro exemplo. Nós tivemos no pós-bicampeonato europeu, na década de 60, a necessidade de abrir um clube filial do Benfica em Braga. Chamámos a essa filial Estrela Vermelha. E ele foi fundado em Braga porque tínhamos muitos benfiquistas que viviam ali na zona e que não poderiam vir ao Estádio da Luz porque nessa altura demorava 6 horas a chegar ao Estádio da Luz. E por isso abrimos lá uma filial que equipava a Benfica. Há mais casos disso, como nós sabemos, há muitos clubes que têm Benfica no nome, mas esse é aquele em que eu me retenho para este exemplo. Okay. Não só até hoje temos mais benfiquismo em Braga do que provavelmente em qualquer outra zona do Norte, como isto criou, à volta do Estrela Vermelha, um conjunto de adeptos que viviam ali o seu Benfica. Ora, vamos trazer isso para os dias de hoje. Nós temos um clube
na Suíça, que se chama Benfica de Geneve. E temos, entre Geneve, Zurique e Luxemburgo, 150 mil benfiquistas. Sabe quantos sócios têm em média os clubes da primeira divisão suíça de futebol? Não faço a mínima. Menos de 20 mil. E nós temos 150 mil potenciais sócios nesta zona do mundo. Portanto, estudamos os dados, lançamos a operação desportiva, ativamos o benfiquismo desta gente, trazemos os jovens para praticar desporto com a camisola do Benfica, puxamos as famílias dos jovens, estudamos a hipótese de o Benfica entrar numa SAD de um clube noutro país e ativamos esse clube, propondo a este universo de 150 mil benfiquistas tornarem-se sócios do Benfica de Geneve, que veste o manto sagrado a dizer Geneve e que tem efetivamente a identidade do Benfica e que permite não só considerar isto como uma extensão da capacidade do Estádio da Luz, como permite criar aqui uma dinâmica de rotação de jogadores muito parecida com aquilo que a Red Bull anda a fazer e que já tem 7 clubes dentro do seu mesmo grupo. Nós temos mais exemplos disso, sabemos que o dono do City também tem outros clubes, sabemos que há outros clubes que estão a fazer o mesmo. Todos esses clubes fazem-no à conta de capital intensivo. E o Benfica, pela sua história, pela sua grandeza, pelos seus adeptos, pode fazer tudo isto à conta da ligação dos adeptos e dos sócios ao clube, à conta do associativismo. E por isso é que nós somos únicos, Ricardo. Por isso é que este potencial está todo por fazer e por isso é que eu quero ser presidente do Benfica. Então, antes de passarmos ao projeto dos PALOP, o Martim falou aqui de ideias muito interessantes. Eu tinha aqui já uma série de questões que eu queria colocar. Daquilo que apresentou, ou seja, estes critérios de representação, no fundo, são uma forma de gerir e de perceber o território, digamos assim, e perceber de que forma é que se pode trabalhar. E também será uma forma de aumentar o número de sócios por via das casas do Benfica que estão lá e puxá-las também mais para a esfera do clube, digamos, para a esfera principal, para a casa-mãe, não é? Certo. A ideia é essa. Eu perguntava-lhe aqui a questão relativamente às casas, ou seja, o Martim esteve a falar aqui muito das casas do Benfica no estrangeiro. O Martim tem uma nova visão para as casas do Benfica só no estrangeiro, ou esta visão para as casas do Benfica no estrangeiro também seria aplicável a Portugal? Então, esta era a questão que Ricardo, esta realidade em Portugal já existe e está muito pouco divulgada. Eu vou dar um exemplo. O voleibol feminino da Casa do Benfica de Marco Canaveses é uma coisa extraordinária. Devem ter para aí 10 equipes de voleibol feminino. Okay. Isto é Nem só fazia ideia de tal coisa. Nem fazia ideia de tal coisa. Está a ver? Pronto, isto é só um exemplo. Temos outras casas que apostam no futsal. Temos outras casas que apostam no futebol de 11. Portanto, o Benfica tem que fazer isto de uma forma organizada, consolidada, e será bom para o clube como será bom para as casas. Por isso, isto está por fazer também a nível nacional. A questão é que a nível nacional, com as vias de comunicação que nós temos hoje em dia, não vale a pena pensar em ter um clube correspondente, porque, enfim, quem quiser assim arranje bilhete, tem sempre hipótese de vir ao Estádio da Luz. Mas no estrangeiro, onde é efetivamente impossível estar sempre a vir ver jogos ao Estádio da Luz, criar como último passo desta lógica um clube correspondente não só faz todo sentido, como traz competitividade e traz atração de talento para o próprio clube, para além, obviamente, do impacto económico e financeiro muito positivo que isto permite perceber, não é? Portanto, são essas duas coisas. Quando eu surgi, quando apresentei as minhas ideias pela primeira vez, na minha apresentação formal, brincaram comigo, e bem, eu não me ofendo, pelo contrário, até eu próprio me ri.
dizendo que eu tinha uma grande ideia que é, se cada benfiquista der 4 euros por mês ao Benfica, o Benfica tem 500 milhões de euros de receita. Mas era nisto que eu estava a falar, era na monetização dos adeptos do Benfica e no permitir a todos os adeptos do Benfica viver o Benfica de perto. Porque eu esqueci-me de falar dos palopes. Os palopes é outra vertente do tema, mas não sei se tem mais perguntas, portanto não... Tinha só mais aqui duas. Ou seja, a lógica daquilo que o Martim está a querer explicar, segundo eu percebi, e corrija-me se estiver errado, é eventualmente a médio e longo prazo tornar o Benfica num grupo, numa espécie de um multiclube, em que o Certo. Benfica será a casa-mãe, digamos assim, e depois poderá ter, dependendo das circunstâncias, um conjunto de clubes satélites que vão, dependendo das áreas geográficas, que vão ajudando a alimentar o nosso clube e nós alimentando esses clubes. E falou aqui numa Certíssimo. lógica da Red Bull. Até é nesta lógica que estava a pensar o Martim, é isso? Certíssimo, certíssimo. É isso mesmo. E falamos aqui de Red Bull, ou seja, mas aqui não estamos a falar do Benfica associado a uma marca, ou seja, a marca aqui seria Benfica, ou haveria aqui algum investidor estratégico que pudesse ajudar no crescimento desta lógica? Não, o investidor estratégico que eu vejo são dois. A Adidas, Uhum. a Adidas para o meu projeto Benfica, a minha proposta Benfica Global, um parceiro como a Adidas é extraordinário. Porque eles vão viver a riqueza, vão trabalhar a riqueza disto tudo. Vão trabalhar a riqueza de termos adeptos em todos os continentes. Vão trabalhar a riqueza de termos adeptos em todos os tipos de economias. Economias mais frágeis, economias muito evoluídas. Vão trabalhar o facto de termos adeptos de todas as raças. Vão trabalhar aqui uma diversidade à volta da marca Benfica que é única. Eu penso que não haverá nenhum clube que possa fazer isto a não ser efetivamente o Benfica. E, portanto, esse é um dos acionistas que eu pretendo atrair para a SAD, juntamente com o segundo acionista, que tenha que ver, como eu digo, com as novas plataformas de Streaming. streaming de espetáculos desportivos. Portanto, alguém que possa estar dentro do negócio de streaming de tudo o que é desporto e possa também posicionar estrategicamente o nosso produto e toda esta riqueza desportiva para capitalizar isso online. Uhum. Muito bem. Basicamente é isso. Muito interessante. Então, sendo assim, agora passaríamos à parte dos palopes, Dos que eu te palopes. explicasse, se Muito fizer bem. favor. Sim. Nos palopes, a abordagem, e isto faz parte do mesmo projeto, Benfica Global, mas a abordagem é que é diferente. Nós, em Angola e em Moçambique, temos, respectivamente, 4 milhões e 4 milhões e meio de benfiquistas. A minha ideia é fazer o lançamento em cada país do cartão de sócio Benfica Moçambique e o cartão de sócio Benfica Angola. Isto será um cartão de sócio que custará entre $1 e $2 por mês. Ok. E que terá como primeiro parceiro uma empresa de pagamentos semelhante a uma Revolut ou semelhante a uma MBWay. Ok. Para quê? Porque é através da empresa de pagamentos que nós conseguimos, em países onde não existe níveis de bancarização elevados, receber, digamos, uma faturação recorrente, como é o caso de uma cota mensal ou trimestral. Uhum. E por isso é que este terá que ser o primeiro parceiro desta ideia. É uma plataforma de pagamentos que lançará um pacote com um conjunto de vantagens associados ao cartão de sócio Benfica Moçambique e Benfica Angola e que irá assegurar o débito da cota mensal de $1 a $2 por mês de todos os seus assinantes. Pronto. E porquê que estas pessoas se vão fazer sócias do Benfica? Primeiro, pelo orgulho de serem sócios. Segundo,
porque juntamente com vários sponsors iremos todos os jogos sortear a vinda de 2 pessoas para ver um jogo ao Estádio da Luz. Ok. E em terceiro lugar, porque vamos abrir em Moçambique um estádio Eusébio, que será uma fan zone igual às dos mundiais e dos europeus de futebol em muitas cidades do nosso país, onde os sócios do Benfica Moçambique e Benfica Angola poderão ir ver em alta qualidade, tamanho de XL, a transmissão dos jogos do Benfica. Isto, obviamente, associado ainda a mais sponsors que já demonstraram muito interesse pela iniciativa e que trarão para o clube não só uma grande ativação de marca, mas também uma receita estimada a partir do fim do segundo ano na casa dos 15 milhões de dólares de cada um destes países. Portanto, estamos a falar de uma contribuição de Angola e Moçambique conjunta para a conta de exploração do Benfica de 30 milhões de dólares. É muito dinheiro. Ok. Ao mesmo tempo, temos ali um mercado para um tipo de merchandising diferente, que obviamente tem que ter uma relação Benfica-preço totalmente diferente do posicionamento europeu, mas que Exatamente. também permite resolver uma quantidade de situações que nós temos de stock antigo muito interessante. Portanto, isto tudo é Benfica, isto tudo se complementa, isto tudo faz sentido como um todo, isto tudo é Benfica global. Muito bem. Aqui, já o próprio Martim referiu, há aqui a questão do nível de vida. Obviamente que o nível de vida em Moçambique ou em Angola, ou mesmo em Cabo Verde, não é o mesmo que é cá. Ahm, então, por exemplo, vejamos aqui a questão dos equipamentos. O Martim falou aqui a questão, por exemplo, dos equipamentos antigos, do vintage, por exemplo, que está muito na berra. E também tem focado muito a questão da Adidas. Ora, nós sabemos que aqui em Portugal comprar uma camisola do Benfica não está ao alcance de todas as carteiras, pelo que eu lhe perguntava se vê abertura por parte da Adidas em alinhar nisto. Eu diria que do ponto de vista teórico sim, porque é um grande mercado que está por explorar, mas caso não encontre na Adidas um parceiro preferencial, admite tentar encontrar um outro player no mercado, uma outra marca que se pudesse associar ao Benfica numa circunstância destas? Temos que admitir isso, obviamente, aquilo que temos é que conseguir a melhor parceria possível para o Benfica. Mas, Ricardo, a Adidas é o maior patrocinador do Benfica. Sim. Temos um histórico de relação com eles muito grande. Aquilo que estamos aqui de que estamos aqui a falar não é dá cá mais 2 milhões, não dou só um, epá, então fechamos isto no 1,5 milhão e continuas a ser o nosso sponsor. Isto é uma parceria cujo horizonte temporal é 10 a 25 anos. Portanto, o detalhe do montante que possa estar em causa não é relevante. Tem que haver vontade, tem que haver. Cada uma das partes tem que ver valor na outra parte e depois tem que definir muito bem a estratégia desde o princípio e implementá-la. Por isso, eu não digo que não seja possível fazer o mesmo com a Nike ou fazer o mesmo com a Puma. Agora, o Benfica tem aqui uma ligação já muito estreita com a Adidas. Somos Tier 3, como sabe, é algo que está sempre a ser conversado. Passaríamos a ser Tier Q se isto acontecesse. Nem era Tier 1, era Tier Prime. Tier Prime. Platina, exatamente, Tier exatamente. Platina. E, portanto, eu acho que isto é suficientemente sólido para considerar que a Adidas irá interessar-se e irá olhar para isto como algo único para fazer e com o histórico de relacionamento que tem connosco, serão eles o parceiro com quem isto vai acabar por ser feito. Nós, nos anos de 40, 50 e 60, há memória e há histórias das digressões do Benfica por África. Esta reaproximação aos PALOP poderia voltar também a implicar o regresso dessas digressões para estes países, eventualmente?
Claro, Ricardo. Não só isso, como eu não referi, mas obviamente isto também tem que ter a vertente desportiva, porque a captação de talentos nestes dois países significa que pode estar ao virar da esquina um Eusébio ou um Coluna. E, portanto, é um caso muito sério. Nós já lá temos algumas coisas, mas são incipientes e não têm suficiente profundidade para trazer o talento que nós podemos trazer. E por isso, este envolvimento, obviamente, estará sempre ligado também à questão da formação de jogadores de futebol e, com isso, à captação de talento, porque pá, eu vivi muitos anos profissionalmente entre Portugal e Moçambique. Vivia 2 meses cá, 1 mês lá, 2 meses cá, 1 mês lá, durante 7 anos. E por isso, uma pessoa vai na rua e pergunta a qualquer pessoa: com quem é que jogamos este fim de semana? Estamos a 11 mil quilómetros do Estádio da Luz, e eles respondem: este fim de semana o Benfica vai jogar com o Porto. Ou seja, eles vivem o Benfica como se o Estádio da Luz fosse ao dobrar da esquina. Exatamente. Portanto, nós temos que aproveitar isto, nós temos que materializar isto. E está por fazer. Não podemos deixar que aquilo que os nossos antepassados fizeram esmoreça no tempo. Temos a obrigação de ativar isto e de fazer isto crescer, este património social e cultural crescer. E, portanto, temos que ser nós a pegar as rédeas das coisas agora e fazer isto acontecer. Eu confirmo, de facto, eu, por exemplo, tive uma experiência laboral em Cabo Verde e, de facto, é muito fácil encontrar Igual. benfiquistas vestidos com camisolas do Benfica e falar com eles nas ruas de Cabo Verde é como falar em Lisboa, a qualquer ponto de Portugal. A aproximação, de facto, é muito grande. Antes de passar ao Claro. terceiro ponto, Martim, uma última questão. O Martim falou muito da aproximação ao Spalop. Alguma vez esteve em cima da mesa, ou poderá estar em cima da mesa, uma abordagem ao mercado brasileiro? Estamos a falar também de um país de expressão portuguesa. A verdade é que é uma realidade completamente diferente, mas é quase um continente, 200 milhões de habitantes, que tem uma cultura futebolística fenomenal, mas é algo que equaciona futuramente, caso chegue à presidência do nosso clube? Ricardo, o Brasil tem a identidade futebolística nacional mais forte do mundo. Se calhar o único país que compete é a Argentina, não é? E por isso é um mundo deles próprios. Isto começa nas tarifas aduaneiras, passa pelo emaranhado de impostos e acaba na dimensão que o futebol tem dentro do Brasil. Por isso é um mercado muito difícil para penetrar. Ok, muito bem. Compreendo, completamente compreensível. Sim. Vamos então, se lhe parecer bem, Martim, passar à terceira e última ideia, que tem a ver com o associativismo, neste caso com o Conselho dos Sócios. Pedi então que nos explicasse o que é que será este Conselho dos Sócios, por favor. Ao longo desta campanha e no contacto com a nação benfiquista, mais uma vez, seja nos Estados Unidos, seja na Suíça, seja no Norte, seja no Sul, constata-se que há um conjunto de situações às quais o clube não tem agilidade suficiente para dar resposta atempadamente. E, portanto, encontrar um órgão que se encarregue de tomar conhecimento de todas as situações e preocupações imelhoráveis que há por fazer no Benfica e que possa, em sede própria, encaminhar esses assuntos todos, parece-me a mim fundamental. Alguém que não pense noutra coisa senão a relação do Benfica com os seus sócios, adeptos e simpatizantes. E, portanto, a melhor forma que eu vejo disso acontecer é criar aquilo a que nós chamamos o Conselho do Sócio. O Conselho do Sócio é um conselho que será constituído por 30 a 50 pessoas e que
terá perfis de todos os tipos de benfiquistas. Mais uma vez, nacionais, internacionais, europeus, americanos, jovens, gente de meia idade, velhos, sócios de 50 votos, sócios de 3 votos. Tem que haver uma representatividade do universo de sócios perfeita, diria eu. Pronto. Esse conceito de sócios será constituído por cerca de 20 elementos que serão convidados para ser do Conselho de Sócio e que serão do Conselho de Sócios pelo menos durante 5 anos e que serão fixos. E haverá 20 a 30 outros sócios que rodarão ao longo do tempo, numa base época a época, para precisamente trazer a riqueza de serem pessoas diferentes a interagir com sempre outras pessoas que sejam fixas e que estejam mais dentro dos temas do clube. Aqui pretende-se, vou dar um exemplo, Ricardo. As casas do Benfica têm este problema com a higiene dos locais onde são parados os autocarros e com pouca infraestrutura que existe aí. Isto não se resolve de um dia para o outro, mas o facto de haver um conselho do sócio que permanentemente segue este tema, à parte de nós sabermos que existe uma vice-presidência para os sócios e para as casas do Benfica, e à parte de nós sabemos que existe um responsável pelas casas do Benfica, que é o Sr. Jacinto, e à parte de nós sabemos que existe um responsável distrital pela coordenação das casas do Benfica por distrito. Aqui não estamos, eu agora dei um exemplo das casas do Benfica, mas não estamos ligados às casas do Benfica, estamos a ligar às pessoas individualmente, ok? Certo. Pronto. Isto será um conselho que discutirá temas que são preocupações individuais dos sócios do Benfica. E queremos que estejam em permanência no Estádio da Luz. Não são remunerados, isto é por amor à camisola e para organização dos sócios. Terão uma interação, obviamente, direta com a direção do Benfica, via o vice-presidente que representa os sócios na direção do Sport Lisboa e Benfica Clube. E, ao mesmo tempo, deverá ter algo que está em vias de extinção, que é um balcão de atendimento presencial, para que quem precise de alguma coisa, em vez de falar com uma máquina ou com um teclado de telefone ou com o que é que seja, fale com um benfiquista. Uhum. Estamos fartos de máquinas neste campo. Temos que dar a cara. Queremos dar a cara. Queremos ser humanos. Não queremos ser sistemas. E, portanto, o Conselho de Sócio deverá ter um balcão de atendimento, porque para além de ser uma entidade que discute e que acompanha assuntos, problemas que estão por resolver e que são preocupações demonstradas pelos sócios, também quer dar uma resposta imediata a necessidades pontuais que qualquer sócio tenha a qualquer momento. Isto desapareceu do Benfica, aquilo que resta é um teclado de telefone, um gravador ou alguém que nos atende num call center que muitas vezes está longe do Estádio da Luz, e eu acho que é mesmo importante voltar a ter um atendimento pessoal que esteja integrado neste Conselho de Sócios e que dê a cara para receber todas as queixas, todas as sugestões, todos os pedidos que os sócios possam ter. E por isso, este é o projeto Conselho de Sócios, isto é aquilo que eu vejo que efetivamente permite ao Benfica ter na direção do clube e no seu presidente, junto de todas as entidades e organismos institucionais com quem o Benfica interage permanentemente,
o peso institucional do Benfica bem presente. Porque a ligação e a união da nação benfiquista é aquilo que nos dá peso institucional. E quando nós temos peso institucional e quando temos peso económico correspondente ao peso institucional, ou digamos melhor, o peso económico é uma realidade. O peso institucional vem de nós mostrarmos aos outros qual é que é o nosso peso económico. E para isso temos que estar em comunicação permanente com os sócios. Muito bem. Aqui relativamente a este Conselho dos Sócios, segundo percebi, então, teriam 20 elementos fixos e depois mais um conjunto de elementos que ia rodando. Certo? A ideia que eu pergunto é, este Conselho de Sócios, estes elementos fixos seriam para um mandato ou poderiam mesmo entre os fixos irem rodando entre si, por algum motivo, ou disponibilidade, ou Não, discordância de algum facto? Como é que tinha pensado fazer? a ideia é que os 20 que são fixos se mantenham para o mandato todo. Uhum. E os 30 que são variáveis, seja por inscrição e por demonstração de vontade direta dos sócios. Ok. E que depois serão selecionados, eu diria, com base na discussão que os 20 fixos entendam que devem ter para selecionar estes 30 variáveis. Sempre numa lógica de representarem ao máximo toda a nação benfiquista. Exatamente, ou seja, não é um grupo de Ricardo, notáveis, não é um... é nem, um não. Nada exatamente, disso. ok, 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 Nada disso. Esqueça isso. ok. Muito Ricardo, bem. eu tenho que ir buscar o carregador do meu computador porque isto vai acabar a bateria. Só um minuto. Esteja à Eu vontade, já esteja à volto. vontade. Muito bem, muito bem. Bem, vamos fazer aqui um compasso de espera enquanto Martim vai buscar o carregador do telemóvel. Até é interessante. Parece-me aqui alguns pontos muito interessantes. Vamos tentar perceber um bocadinho melhor o Conselho dos Sócios. Houve outras candidaturas que apresentaram outras coisas, também um bocadinho nesta linha, mas um bocadinho diferente. Mas vamos já perceber então com o Martim Meier aqui mais um pouco sobre esta iniciativa que me parece muito, muito interessante. Já Ora, caro está. Martim, já estamos ligados à corrente, muito bem. Já, sim, Então, senhor. Obrigado. então queria só perguntar-lhe, quem é que coordenará este Conselho dos Sócios? Será a mesma pessoa que, por exemplo, vai definir quem serão esses 20 sócios ou vai definir os critérios de aceitação dos 20 sócios e dos outros sócios que demonstrem interesse, etc? Ricardo, aquilo que eu fiz foi reunir 5 pessoas que por si só já são muito diferentes e pedir a essas pessoas para irem pensando em 15 outras pessoas que possam ser os 20 sócios fixos do Conselho dos Sócios. Certo. Agora, nós queremos apresentar o conceito, mas não queremos anunciar as pessoas, porque não Certo? queremos que as pessoas estejam ligadas à nossa candidatura. Queremos que se, como eu espero, vençamos as eleições, então aí anunciemos o Conselho de Sócios e façamos o anúncio de quem é que são as pessoas que pertencem fixo ao Conselho de Sócios, mas independente, totalmente independente de qualquer candidatura. Ou seja, a ideia aqui é congregar várias sensibilidades, várias visões. Isso, Somos um clube muito abrangente e há sempre, nunca vamos estar de acordo a 100% e tudo, mas é que seja mais inclusivo possível. Então a lógica é exatamente. essa. Isso mesmo. Muito bem. Outra coisa que eu queria perguntar, este conselho será apenas de relação, então, será uma ponte entre os sócios e a direção do clube, segundo eu percebi. Este órgão também será um órgão, mesmo que do ponto de vista não formal, mas seja um órgão consultivo, ou seja, se a direção tiver alguma dúvida sobre algum assunto ou quiser aferir melhor sobre a sensibilidade do universo benfiquista, este órgão também pode ser consultado pela direção ou por outro departamento do clube, no sentido de perceber como é que poderá agir, digamos assim? Há claramente essa ideia desde já. É precisamente isso. Isto pode fazer circular informação nos dois sentidos. Isso é muitíssimo interessante, é muito rico para o clube e, como eu disse, para mim é claro, o peso institucional que nós temos depende de quão próximos estamos dos sócios e, ao mesmo tempo,
de uma correspondência entre o peso económico que temos e, o peso institucional. Portanto, isto é uma pescada de rabo na boca que tem que estar muito bem oleada para, enfim, beneficiarmos da dimensão que o Benfica tem. E, portanto, sem dúvida, a sua pergunta está também na natureza do conceito de sócio, precisamente poder haver informação em ambos os sentidos que seja muito útil de utilizar para o clube. Só uma última questão sobre isto, sobre este tema. Houve outras candidaturas que apresentaram algo parecido, não é bem a mesma coisa, que é uma figura unipessoal, que é a questão que é a figura do provedor do sócio. Sim. Qual é que é a vantagem, por exemplo, deste sistema que o Martim apresenta relativamente ao provedor do sócio? Estamos a falar da mesma coisa, coisas diferentes. Como é que vê esta relação entre o conselho e, neste caso, a figura do provedor? Em primeiro lugar, usando aqui linguagem de industrial como eu sou, tem a ver com a capacidade instalada. Se nós somos 400 mil sócios, o provedor dos sócios vai ter um ataque nervoso ao fim de uma semana. Sim. Com sorte. Não, Sim. nós precisamos de capacidade instalada, precisamos de 20 pessoas focadas em todas as solicitações, em todas as apresentações de problemas que vão surgir. E há umas que são de resolução imediata, há outras que não são de resolução imediata e que são resolúveis, e há outras que vão ser impossíveis de resolver. Mas vamos tomar consciência disso, e isso já é muito, muito, muito importante. Portanto, eu diria que essa é a primeira grande diferença. A segunda tem a ver com este conceito de qualquer benfiquista poder sentir o orgulho de trabalhar próximo da direção e dos órgãos sociais do Benfica. Portanto, os 30 que são rotativos poderão inscrever-se e poderão estar envolvidos com a vida do clube de uma forma diferente. E eu acho que há muitas pessoas com muita vontade disso. E é isso que nós queremos puxar. Sim, senhor. Sem dúvida, sem dúvida alguma. Uma ideia muito interessante, e assim acabamos as nossas 3 ideias, Martim. Foi um gosto, foi muito interessante esta hora e 20 de conversa. Para terminar, vou cometer então aqui, vou pedir algo que pedi também aos outros candidatos, e que se pede normalmente nestes períodos de campanha eleitoral, era que o Martim explicasse em 60 segundos porque é que o Martim e a sua candidatura são aquelas que é aquela que defende o futuro e os interesses futuros do Sport Lisboa e Benfica. Tem aí, creio que, um mostrador digital no canto da imagem, portanto poderá guiar-se por aí, e pedir-lhe então que explicasse em 60 segundos, aproximadamente, o porquê da sua candidatura ser aquela que deve vencer as próximas eleições 25 de outubro. Faça favor. Sim. Decência, competência e paixão, honrar o passado, projetar o futuro. Estes são os nossos lemas, porque somos uma equipe altamente competente, sem passado no Benfica e com uma visão de futuro para o Benfica, que olha para estes 20 milhões de adeptos apaixonados e quer fazer com que eles se aproximem do clube. E, ao mesmo tempo, também procura, através dessa aproximação, munir o clube de mais recursos financeiros para ter cada vez melhor performance desportiva. Além disso, queremos trazer uma identidade de formação ao futebol do Benfica, mas também às modalidades do clube. E para isso temos que investir na infraestrutura, sendo que os sócios e os atletas do clube são, do ponto de vista patrimonial, a nossa máxima prioridade. Estabilidade e fazer bem em cima do que está bem feito e fazer mais em cima do que está mal feito é a nossa visão para o clube, procurando sempre unir os sócios do Benfica e tê-los muito próximo da direção do clube. Viva o Benfica! Viva o Benfica! Caro Martim, muito obrigado pela sua presença, foi um gosto. Obrigado, e Ricardo. aproveito para desejar um resto de uma boa campanha. Muito obrigado. Obrigado. Um grande abraço a todos. Viva o Obrigado. Benfica!
E viva o Benfica. Só antes de terminar, então, pedir às pessoas que nos estão a acompanhar que não se esqueçam de deixar o like e subscrever o canal, assim vamos ajudar a chegar a cada vez mais benfiquistas. Repito aquilo que já disse nos episódios anteriores: benfiquistas bem informados são benfiquistas que tomam melhores decisões, pelo que esta informação foi muito útil e muito interessante. É importante que ela chegue ao máximo de benfiquistas possível para que tomemos uma decisão consciente e que será certamente muito importante no próximo dia 25 de outubro. Também partilharemos os canais do Movimento Benfica no Sangue aqui na descrição do canal, pelo que não faltará certamente informação. Acompanhem também todas as entrevistas que saiam. Queria assinalar aqui o papel dos podcasts do Universo Benfiquista, ter feito aqui um trabalho muito interessante falando É com todos verdade, os candidatos, ou pelo menos com os candidatos que têm demonstrado disponibilidade. é verdade. E, portanto, não é por falta de informação que não se vão tomar boas decisões no dia 25 de outubro. Caro Martim, reiterar o nosso agradecimento. Tudo bom para Obrigado, si e para a eu. sua candidatura. Obrigado. Um grande abraço para todos e viva o Um Benfica. abraço. Muito obrigado. Viva o Benfica. Viva o Deus. Benfica.